Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre ficção. E olha só quem está aqui comigo, é o escritor Paul. Tudo bem, Paul? Tudo bom, e você, como vai? Tudo jóia. O Paul vai falar sobre o livro dele, Navalhas Pendentes. É uma obra ficcional. Tem muito mistério nessa obra, Paul? Olha, eu procurei fazer a lição do escritor, que é criar uma expectativa no leitor no sentido do suspense, de ele se entreter, se interessar pelo tema, saber o que vai acontecer. Quer dizer, essa é o desiderato, é a forma que o escritor tem de laçar o leitor, né? E eu acho que é por aí. O Guimarães Rosa dizia que no conto você tem que ganhar de nocaute. No caso do romance é um pouco mais complicado, aí já mais MMA, western, alguma coisa assim, né? Mais difícil você enganchar, mas acho que eu fiz o meu trabalho. Olha só, muitas entrevistas, já passaram aqui pelo programa muitos escritores, e a sua obra é a primeira vez que eu vejo alguém que escreve sobre o mercado editorial. É um mercado rico, né, para poder contar uma história, jogar lá vários ingredientes e cativar o público? Eu creio que sim, tanto é que foi o que, digamos, me inspirou, né? Essa é a minha terceira ficção, escrevi Verdade Lançada ao Solo, publicada pela Record em 2010, depois Céu Subterrâneo Perspectiva 2016, e agora o Navalhas Pendentes, pela editora Caravana. E nesse, realmente, a ideia é falar sobre o próprio ofício, sobre a criação literária, sobre as formas, digamos, que os escritores, as barreiras e as facilidades que os escritores enfrentam para terem as suas ideias e as suas, digamos, a sua escrita veiculada para as pessoas, né? Então, eu acho que tem muita coisa para falar, muitas coisas positivas e muitas coisas problemáticas. Então conta pra gente, né? O público de casa tá curioso para saber qual é a jornada que seu protagonista passa. Bom, o nome do protagonista principal, ele se chama Homero Arpi Montefiore, que é uma união de duas, tanto a cultura grega quanto a cultura semítica, ali Atenas, Jerusalém, um pouco do mundo, do que inspirou a literatura no mundo ocidental. E ele faz uma jornada porque ele começa a trabalhar numa editora, e aí ele começa a perceber que a editora começa a produzir best-sellers numa escala, digamos, não muito razoável. Todas as obras que eles produzem acabam sendo os livros mais vendidos. E aí ele fica desconfiado de um único autor, basicamente, que é o Karel F., e que esse autor quem seria esse autor? Já que ele nunca aparece na editora, ele recebe tudo por transferência, é sempre em direto contato, os contratos são assinados. Ele começa a achar tem algo errado nessa história, e ele, infelizmente para ele, para o protagonista, ele começa a investigar. E aí, as consequências de quem vai investigar coisas que não devem ser investigadas. Paul, é inteiramente 100% ficção ou tem ali uma pitada de alguma coisa real? Olha, o Mark Twain dizia que a realidade precisava se esforçar para chegar na ficção. Quer dizer, de alguma forma, é claro que é inspirado, tem plausibilidade, tem o que acontece mesmo no mercado editorial, as manipulações, os concursos, as coisas que são por, vamos chamar, apadrinhamento, compadrio, mas tem também uma questão que é a ficção pura, no sentido de e se um dia, digamos, os escritores não forem mais necessários? E se a literatura entrar em obsolescência, ou seja, não precisa... Para que escrever? Tem vídeo, tem Netflix, tem só imagem, para que você vai trabalhar? Então,
há uma reflexão sobre o próprio ofício de escrever, e aí, nesse sentido, sim, tem coisas que são, digamos, autorreferentes. Mas o escritor, para ser razoável, ele tem que esquecer que ele existe. Ele tem que esquecer das suas autorreferências. Ele tem que se preocupar como o leitor vai receber as, digamos, as palavras que ele está depositando no sentimento e no intelecto de quem está tentando compreender o que está sendo escrito. Agora eu quero saber a sua reflexão sobre o assunto, a sua opinião, porque muito se falou, né, na época que surgiu a TV, que substituiria o rádio. E aí assim foi, a internet vai matar a TV e o rádio, né? Porque ali ela concentra várias possibilidades, como vídeo, áudio, texto. E aí? E o livro, né? Porque também se falou, o livro físico vai morrer, né? Agora é só digital. Né? Como é que é esse processo? Qual é a sua opinião, a sua reflexão? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que não vai sumir, obviamente. Está tendo uma transformação, mas a questão que eu acho mais importante é que você tem um objeto tridimensional como o livro, que está aqui, ó. Então, o livro ele tem uma característica, digamos, tátil, visual, o prazer do manuseio, a ideia de que você está vendo ele quando você não tem um apagão, você ainda tem essa possibilidade de ter o objeto. Então, o contato do leitor... E existem estudos que mostram que a percepção da leitura na tela é diferente da projeção no papel. Assim como é diferente você ir no cinema e ver a projeção na tela e a televisão que projeta a luz sobre você. A percepção, a detecção das sensações é uma outra coisa, são coisas diferentes. Então, eu acho que não some em função dessas diferenças, que não vamos julgar se é boa ou ruim, são boas ou ruins, mas elas são diferentes, são outra percepção. Então, eu acho que é uma ótima pergunta porque ele revela um pouco dessa característica do objeto, do livro como objeto. E, particularmente, pelo trabalho da Lisley Nascimento e da Polly Chiviec, que fizeram a preparação do exemplar, mais do esmero da gráfica, ele ficou mesmo um livro-objeto, no sentido de que tem um pequeno ensaio gráfico, né? Quem quiser ver, quer dizer, de alguma forma, ele tem uma questão com a máquina. Eu acho que os leitores que quiserem se aventurar vão gostar desse trabalho. E aí, qual foi o desafio em Navalhas Pendentes? Olha, se eu te contar, eu comecei a escrever esse livro há 10 anos atrás. Então, assim, não é que foi uma obra linear que eu escrevi, eu parei, voltei, publiquei outra coisa, retomei, desisti dele, deixei de lado, coloquei na gaveta, falei, isso não vai dar certo. Enfim, então ele tem toda uma trajetória errática e longa, né? E eu acho que a minha reflexão é a seguinte, eu acho que ele, de alguma forma, ele é original. Eu não sei se as pessoas vão gostar, enfim, mas ele tem um traço de originalidade, porque ele traz uma ideia que eu acho que o leitor, as pessoas, em geral, não tinham pensado. Então, essa ideia da criatividade, que é uma coisa que o livro também discute, quer dizer, a criatividade literária. De onde vem a criatividade? De onde vem a imaginação? Então, eu acho que ele tem um aspecto de realidade e tem esse aspecto de ficção científica. Então, ele é uma espécie de, como escreveu o Júlio Gea e a Cíntia Moscovitch, um publicou no Estado de Minas e o outro no Zero Hora, lá de Porto Alegre. Eu acho que ele tem um aspecto que mistura novela policial com ficção científica. 10 anos ali de produção, de gestação, de amadurecimento. Chegou no ponto que você queria? Não. Sabe por quê?
porque tem uma frase do Borges, do Jorge Luis Borges, escritor argentino, que diz o seguinte: não há la página de la perfección, não há. Quer dizer, não existe página perfeita. Quer dizer, nunca vai estar certo, nunca vai estar bom. Então, se dependesse de mim, ele continuaria em estado de, digamos, de laboratório, de ensaio. Então, teve uma hora que eu tive que cortar. Falei, não, é o que ele... Eu acho que ele... Agora, se você me pergunta se eu fiquei satisfeito com a produção, sim, mas toda hora que eu olho, eu vejo, puxa, mas eu podia ter dado uma solução diferente. Então, eu estou te sendo absolutamente honesto, assim, no sentido que não tem essa página perfeita. Eu nunca encontrei, pelo menos. E aí, como é que você lida com as críticas? Olha, até agora só tive críticas favoráveis, mas eu acho o que eu acho mais interessante nas críticas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, são pontos cegos que o próprio escritor não detectou quando ele estava escrevendo. Então, a pessoa percebe coisas que eu nunca tinha pensado. Isso já está acontecendo. Pessoas perceberam relações, tiveram insights ou apontaram coisas que eu, sinceramente, eu não tinha me dado conta de que eu tinha atingido esses aspectos levantados por ele. E isso é interessante, quer dizer, é como se o leitor, isso é um diálogo mental, tem um diálogo com o texto. E esse diálogo, isso pode acontecer com qualquer leitor, não é um especialista, não é só o crítico de arte ou crítico de literatura oficial. A pessoa pode ter uma leitura completamente diferente daquilo que o autor imaginou que ela teria. E aí está a questão interessante da literatura. Tem um estudo interessante de um mexicano, ele é um mexicano que me foge o nome, ele começou a fazer um trabalho seguinte, ele queria diminuir a violência policial numa cidade do México, ele era comissário de polícia, viu que a cidade estava entre as mais violentas do México, e ele começou a distribuir livros para os policiais. Aconteceu um fenômeno muito interessante. Esses policiais, pelo diálogo de verem, interagirem com outras vidas, porque, na verdade, é isso que acontece com os livros, você interage com os personagens e interage com outras vidas, essas pessoas se tornaram mais sensíveis. E, com isso, ele obteve uma redução significativa da violência policial, ao ponto de ganhar algum prêmio da ONU em função dessa diminuição da violência policial. Não resolve nada, mas, digamos, é uma função colateral, digamos, da literatura, talvez, seja tornar as pessoas mais receptivas aos outros. Não sei, é só talvez, como se diz em inglês, wishful thinking. Eu gostaria que isso acontecesse, mas esse mexicano conseguiu, de alguma forma. Pô, quando o papo é bom, passa super rápido, e aqui não foi diferente. E olha só, para instigar você aí de casa, ele preparou aqui um parágrafo. Separou ali um parágrafo do livro, né, para deixarem vocês com vontade de ler. Então, vamos ler aquele trechinho? A porta avermelhada abriu-se com assombrosa violência. As folhas secas se arrastaram sob a rajada de vento gélido das montanhas e espalharam as lembranças pela casa. As memórias voltaram de uma vez e com elas todas as minhas cismas. Como faz tempo que parei de ler ficção, naquela madrugada havia adormecido folheando uma velha coletânea de artigos científicos intitulada O Mero Respirar. Foi lá que descobri a existência de um estado mental peculiar e que, na ausência de uma outra classificação, estava sendo chamado provisoriamente de chave dupla onírica. Um cidadão belga, Ourives de Antuérpia, sonhou que fora atacado por aranhas e amanheceu gravemente enfermo, intoxicado e com falência renal aguda. Os exames laboratoriais indicavam envenenamento. Intrigados, os médicos reviraram o paciente numa intensa investigação clínica. Analisado o sangue, isolou-se o veneno responsável pelo quadro de sintomas. A estrutura química era de uma peçonha pouco plausível, pois provinha da aranha marrom, Loxosceles reclusa, também conhecida como aranha violino, só existente na região sul da América do Norte até o México.
Finalmente, nenhum vestígio de picada ou de presença da aranha foi encontrado. O que os pesquisadores se perguntavam era se o organismo teria a capacidade de sintetizar e replicar moléculas de uma proteína necrosante. A ciência ainda não consegue explicar o fenômeno. Bom, se você aí de casa ficou curioso para desvendar esse enigma, esse mistério, o Paul vai contar agora como é que você faz para encontrá-lo e acompanhar o trabalho dele. Então tem rede social aí, WhatsApp, Instagram, site, pode passar aí, Paul. Olha, tem várias coisas que a pessoa pode acessar. Eu tenho o meu site pessoal, que é paulorosenbaum.com.br. Tem o site da editora Caravana, que você pode procurar na internet. E tem meu e-mail, se você estiver interessado em interagir, ou estou pensando em criar uma sessão que é a resenha do leitor, no sentido de que cada um poderia trazer o seu comentário para o livro e eu publicaria como uma espécie de contribuição a essa interlocução. Meu e-mail é rosenb, com N antes de B, paulo@gmail.com. Perfeito. Paul, muito obrigado pela participação aqui no Universo Épico. E olha, convite feito, sempre que tiver novidades, só avisar a nossa produção e voltar. Com muito prazer, muito obrigado, muito agradável o nosso papo aqui. Valeu! Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e agora o nosso bate-papo é sobre terror. E olha só quem está conectada agora aqui comigo, diretamente de São Paulo, é a Flávia. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, e vocês? Um abraço para todos aí. Ô Flávia, e aí? Nós temos então Terror em 3 atos? Sim, é um lançamento que foi feito em 2018, pensando em comemorar as datas de aniversário do lançamento da primeira publicação, né, dos romances mais famosos que todos os autores que se dedicam ao horror e terror leem, né? Drácula, Frankenstein e o Retrato de Dorian Gray. E aí, como é que é escrever sobre essas histórias tão conhecidas? Pois é, precisava de uma ideia assim diferentona, né? Então, eu desenvolvi esse projeto pensando em como nós poderíamos trazer para os leitores de agora uma visão diferente da história, mas que ao mesmo tempo fizesse com que os leitores fossem buscar informação na história clássica. E esse é o grande objetivo de qualquer educador que adora leitura. Chamei para a minha companhia a Shirley Souza, que também é uma companheira de outras parcerias literárias, e nós dividimos o trabalho da seguinte maneira. Eu contribuí com uma ideia do Bram Stoker, derivada de Drácula, ela trouxe o Retrato de Dorian Gray, e nós fizemos juntas o último que foi derivado do Frankenstein, da Mary Shelley. Foi um projeto muito interessante, porque além de trazer essa novidade de vamos nos colocar no lugar do autor, dos personagens, e pensar essa história contada nesse ponto de vista, e também para nós, que foi uma união de anseios aí com relação à escrita dessas histórias, que são fantásticas, né? A nossa homenagem, a nossa pequena homenagem. E como foi fugir de tanta influência, tantas inspirações, porque nós temos aí séries, filmes, animações sobre Drácula, Frankenstein. E aí, como é que foi fugir de tudo isso? Muito difícil, né? Porque eu sou da literatura, mas também muito do cinema, do audiovisual, assistia todos os escondidos, mas todos os programas de medo que passavam na televisão antigamente, todas as séries, né? Então, assim, eu tenho assim, um repertório muito visual de filmes de terror. Depois para o quadrinho, os nossos desenhistas e escritores de quadrinho, e depois a literatura internacional e também nacional, que agora
No final eu vou lembrar de contar uma novidade bem bacana para vocês, não deixa eu esquecer. Mas o Terror Enterrado nasceu assim, ele nasceu dessa ansiedade que a gente tinha de homenagear, e eu trouxe para o primeiro ponto, que é Só Porque Eu Gosto de Você, baseado no Bram Stoker, né? no Drácula, a possibilidade do Bram Stoker jovem estar pensando em criar uma personagem, uma mulher, né? Muito sedutora, muito linda, e ele se deixa envolver por essa fantasia que começa a atrapalhar a criação dele e a vida dele. Ele começa a se envolver muito por isso, e aí ele planeja uma vingança, e essa vingança resulta na escrita do Drácula. Então, assim, essa é mais ou menos o roteirinho do primeiro ponto. A Shirley, no segundo, ela traz a influência, por exemplo, do audiovisual e de todo mundo que está gravando todas as lives e grava ao vivo o que acontece, enfim. Trouxe para o audiovisual a história do Retrato de Dorian Gray sob o gênero de roteiro de cinema, roteiro de audiovisual. O meu foi teatro, texto de teatro e dela de roteiro. E no final, na Mary Shelley, nós pensamos em assumir um personagem e escrever para a autora, através de cartas, como é na história original, os nossos sentimentos como personagem. Então foi uma loucura, foi uma viagem bem... Nossa, a gente não dormia, falava de madrugada, foi muito bem. E no final do livro, nós trazemos, depois de tanta viagem, tanta criação, a gente trouxe a realidade com muitas informações em paratextos para cada conto, falando das produções literárias, dos vários teatros que foram feitos ao redor do mundo, das adaptações cinematográficas. A Shirley contribuiu muito com todo o projeto, e a gente ficou muito feliz de o SESI ter publicado essa obra, e também com a parceria do Kiko Garcia, que é um ilustrador fantástico que fez a nossa capa, porque ele é dedicado a quadrinhos de terror. Então, nós fizemos um mix de passado e presente, sabe, assim, de linguagens. Eu acho que ficou um material muito interessante e que os leitores podem gostar. Olha só, eu amo terror. Terror é o meu gênero preferido de filme. E eu quero saber de você, qual é o estilo de terror que vocês colocaram no livro? É um estilo mais leve, mais pesado, mais psicológico? Então, tanto eu como a Shirley, nós gostamos de determinado terror nos jogos, nos games, no cinema, mas para a literatura, o que eu acho que é mais desafiador e que funciona mais é você trabalhar a atmosfera de horror, né? É aquilo que é construído através das descrições, dos diálogos, do sentimento de dúvida que você sugere ao leitor de que aquilo está acontecendo, não está? Então, tudo isso é um grande desafio do texto de horror, é essa construção, é essa arquitetura da trama, da história, e principalmente de você ir trabalhando para levar o leitor ao ápice final, ao susto, enfim. Então, é menos terrorífico, sangrento, e mais um terror psicológico, que é aquilo que eu digo, depois que você fecha o livro, a ideia continua assombrando a sua mente e seu coração. É isso que a gente objetivou. E qual foi o desafio de vocês? Eu já escrevi roteiro para o Bongalalão no começo da minha vida literária, então era assim, como eram temas mais leves, era mais fácil de eu me dedicar. Na frequência não, porque tinha que escrever muito toda semana, mas assim, individualmente era legal. Então, assim, eu acho que eu senti um pouquinho de... eu tive... não pesquisar um pouco mais e trabalhar um pouco mais a linguagem na construção do texto de teatro. Porque aí você tem que... algo que não é do meu usual, né, de produção, então eu precisei me dedicar um pouquinho. A Shirley, ela é mais experiente, ela conseguiu fazer, porque ela também gosta de roteiros de game, né? Então, e joga, é uma jogadora de games, então ela estava mais afiada. E no caso da Mary Shelley, nós simplesmente voltamos à prática de escrever cartas, né? Que hoje em dia está absolutamente esquecida, mas no caso de Mary Shelley a gente respeitou essa estrutura narrativa. Né?
Bom, eu fiquei curioso, eu quero saber, né, o que inicialmente você ia contar pra gente e guardou para este momento. Então, para os fãs de terror e de horror e que gostam de fazer pesquisas acadêmicas, eu tenho uma notícia muito interessante. Eu assisti ontem a uma live no canal Fantástico Cursos e tive a alegria de ver o Júlio França, o professor Júlio França, e o Oscar Nestares, que estão à frente de uma equipe que estão coletando as narrativas de terror, horror, enfim, todas as narrativas sombrias e organizar essa biblioteca digital que se chama Tênebra, www.tenebra.org.br, e é uma biblioteca que está começando com o seu acervo, que é um trabalho de pesquisa e edição, e depois para a subida dos textos para pesquisa, muito árduo, e eles estão, parece que com 4, 6 já escritores lá, que já estão com os seus contos lá à disposição, né, para pesquisa. Desde 1850, a pesquisa começou a primeira fase até 1945. Então, assim, é um começo muito bom para a nossa literatura de terror nacional e para todo mundo que se dedica a isso, conhecer esses textos que vão estar lá à disposição de vocês. Então, eu fiquei muito feliz ontem de ter recebido essa notícia e parabenizo a equipe por ter... nós também temos que valorizar a produção do gênero aqui no Brasil, né? Sensacional. É a possibilidade, então, de a gente criar um acervo próprio. Sim, e com 2 representantes aí da nossa literatura, o Oscar escreve, o professor Júlio também, os 2 estão trabalhando com uma equipe da UERJ, né? Então, quer dizer, a biblioteca está aí a partir dos trabalhos acadêmicos da faculdade, né, da universidade, é muito bom, né? Muito legal. Agora, eu quero saber projetos da Flávia. O que você está preparando aí? Então, você sabe que esse 2020 foi uma produção infantil muito intensa. Eu escrevi muitos livros infantis, fui convidada durante a pandemia, que estávamos aí restritas no movimento, mas foi muito produtivo nesse sentido. E em 2021 eu estou retomando a escrita de eu tenho um romance sombrio, também escrito pelo SESI, que chama Mãe Escarlate, e ele faz uma homenagem aos contos sombrios de Grimm. Então, a pesquisa, eu estou continuando essa pesquisa para escrever o segundo livro do mesmo gênero, né? Eu não vou dizer que é coleção, mas é assim, é derivado e é no mesmo local onde acontece a primeira aventura, e assim, é um recontar dos contos de Grimm, só que ele é sombrio, tem muito mais criaturas e se aproxima dos primeiros contos, né? Sem adaptações nenhuma, que eles eram sangrentos e assustadores mesmo. Então eu estou me lançando nessa segunda pesquisa agora. Qual a previsão? Tem previsão? Pois é, você sabe que eu sambei para fazer esse primeiro aí, porque romance não era minha praia, né? Eu escrevia contos e novelas assim menores, mesmo de terror para criança, e eu tive que estudar muito, fiz cursos, eu demorei muito na pesquisa, mas eu acho que a pesquisa agora dos Grimm e do local, do ambiente que eu criei, tudo já está feito. Então agora vai ser em cima da linguagem, algumas coisas que eu observei no primeiro livro, a gente sempre tenta melhorar no segundo, ou seja, tem a primeira vez, a segunda vez é sempre melhor e o próximo vai ser ótimo, né? Não é assim? É assim para todo mundo, né? Bom, ela falou ali, não deu a previsão pra gente, mas eu já vou deixar ali o convite feito, que assim que estiver pronto, você volta aqui para contar pra gente? Sim, com todo prazer, com todo prazer. Ô Flávio, o pessoal de casa que ficou interessado, então como é que faz para acompanhar o seu trabalho e para ficar cobrando ali, olha, quando é que vai sair? Bom, o Terror em 3 Atos, eu vou dizer que faz parte da coleção Sombra. Essa coleção Sombra, ela tem outros autores também muito conhecidos que se dedicam às narrativas de medo, Regina Dumont, Luiz Roberto Guedes, a própria Júlia Moon, temos Rosana Rios, temos uma equipe aí, um pessoal muito bom que escreveram outros livros. Esses livros estão à disposição para a venda na Martins Fontes, né, através dos canais digitais da Livraria. E eu tenho um site que faz um mix lá do meu trabalho todo, nesses 40 anos de trabalho de literatura, flaviamoniz.com, né?
que é um site bem interessante, chama Casa na Floresta. O que será, né? Aquela que se acha bruxa. Flávia, muito obrigado pela participação aqui no programa. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Valeu, um beijo. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.